sei o tamanho certinho dos meus personagens em cima do bolo. Eu tenho uma regrazinha, particularmente, porque foi dessa forma que eu aprendi. De colocar os personagens acima de 10 centímetros em cima do bolo. Por quê? Aqui vai estar o teu bolo, né? Vamos supor, o bolo vai estar aqui. Então, se você colocar um personagemzinho muito pequeno em cima, ele não vai destacar. Então, você precisa colocar um personagem quase do mesmo tamanho da base do teu bolo para que fique bonito, tá bom? Então, os personagens que ficam atrás, né, os elementos que ficam atrás, deixa eu trazer o urso aqui, porque o urso vai ficar embaixo. Os personagens que ficam atrás, geralmente eu gosto de fazer eles maiores. Eu geralmente gosto de colocar os personagens lá de trás com 13 ou 14 centímetros de altura. Por quê? Dessa forma, eles não vão atrapalhar. Quem olhar de longe vai enxergar que tem um cenário atrás do meu topo do bolo, né? Do meu bolo. E aí, eu vou colocar aqui a casas 12,5. 12,5, tá bom. Vou trazer a marcha aqui pra frente. Que a marcha vai ficar aqui na frente. E eu vou deixar a marcha aqui com 10 centímetros, tá? Vou deixar a marcha aqui com 10 centímetros. Observem que se eu afastar essa imagem, observe que você vai dar de ver visivelmente todos os personagens em cima do bolo, tá? Eu não gosto muito de poluir o meu bolo com muitas imagens. Apenas se o meu cliente pedir, eu quero essa quantidade de imagem, ou eu quero esses mesmos tipos de personagens em cima. Nem sempre a gente consegue encontrar todos os personagens e isso às vezes eu explico para o meu cliente, olha, não conseguimos encontrar a mesma imagem, mas colocamos uma imagem similar do mesmo personagem, tá? Então isso também pode acontecer com vocês aí. E aí eu vou colocar ó, a minha grama aqui na frente. Aqui eu não vou colocar grama porque a gente já tem essa graminha aqui da marcha, tá? E também no bolo aqui em cima vai ser com aquelas graminhas de chantilly, tá? E aqui eu vou colocar o meu urso aqui pra frente, porque o urso ele vai ficar aqui na frente. E aqui vai ter algumas abelhinhas. Deixa eu só voltar aqui. Esse topo, a mãe não quis idade, tá bom? Ela só colocou o nome da bebezinha dela. Da filha dela, na verdade. Isabela. Mas às vezes a mãe pede, por exemplo, 4 anos, né? Se a pessoa fazer exigência da palavra anos, a gente vai e coloca, tá? Mas geralmente a gente usa mesmo só a idade em cima. A gente usa muito quando é mêsversário. Então, se for mêsversário, aí sim você precisa colocar 4 meses. Mas se não, você pode colocar mesmo só a idade. Isso também vai de acordo com o gosto do cliente, tá bom? Aqui eu vou usar uma imagem Grande Hotel. Eu vou escolher aqui uma fonte que eu sempre gosto muito de utilizar, que é a Grande Hotel. Porque eu acho ela muito infantil, tá? Aqui também a nossa cliente não fez exigência de fonte, tá bom? Então, a confeiteira me deixou livre pra escolher qualquer tipo de fonte. Eu vou dar um exemplo aqui de uma fonte. Deixa eu colocar aqui branquinho, clarinho. Que quando eu utilizo essas fontes mais serigrafadas, que tem uma serigrafia um pouco mais, vamos dizer, fina, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deslocar ela primeiro, e aí eu coloco 0,050, tá? Nessa fonte de deslocamento, porque dessa forma ela não vai ficar muito fina na hora que a gente for fazer o recorte, tá bom? Ela não vai ficar muito fina, tá? E aí, quando eu utilizo essas fontes assim, que tem umas bases bem... 1, 2, 3. E aí, eu gosto de fazer esse deslocamento, olha, porque observa que se uma ponta tá mais fina, a outra também... quando a gente desloca, ela fica um pouquinho mais grossinha, tá? E aí, aqui também eu posso até posicionar o i um pouco mais pra cima, enfim. Se caso a sua fonte não necessite disso, né? Se ela não for muito fina nas extremidades, eu vou fazer somente como eu faço aqui, como eu vou fazer aqui nessa nossa
fonte. A gente apenas vai fundir ela. Por quê? Porque se nós formos colocar o nosso nome para ser recortado dessa forma aqui, ele vai recortar a outra letra por cima, porque tá vendo que uma letra sobrepõe a outra. Então, eu vou fundir essa fonte aqui, tá? Ó, tá vendo que agora ela ficou bem fundida, então o recorte da máquina vai fazer, ó, por cima, sem deixar aquele acabamento de sobreposição de uma fonte à outra. Aqui eu aumentei um pouquinho. E aqui a gente vai usar, ó, 3 cores. Nós vamos usar um rosa mais fortinho. Vamos deslocar. Aqui eu gosto sempre mesmo de deixar esse deslocamento de distância de 0,200 centímetros, tá? Que no caso é milímetros. E aqui eu vou usar branco. E na terceira camada, eu vou usar um rosa bem mais claro, tá bom? Porque como o bolo vai ser meio puxado pro lilás, eu vou colocar esse tom de rosa porque fica bem feminino e não perde meio que essa paleta de cores aqui, puxado mais pro feminino. Eu vou colocar um rosinho um pouquinho mais escuro. Pronto. E aí aqui eu venho e agrupo o meu nome. E aí eu vou colocar aqui do lado do meu urso, tá? Com relação ao nome também, foi pedido que colocasse na lateral. Mas se fosse aqui em cima, olha, eu iria fazer o tamanho do meu nome 18 centímetros. Por que 18 centímetros? Porque o bolo é 20 centímetros, né? 18,5, na verdade. O bolo é 20 centímetros. Se eu colocar um nome muito pequeno aqui, vai ficar desproporcional o tamanho do bolo. Então, eu uso 2 centímetros a menos do tamanho total da largura do bolo, tá bom? Agora, quando é aqui pra frente, geralmente, se não tivesse esse personagem aqui do urso, também eu colocaria 18 centímetros. Mas como nós vamos ter o urso aqui um pouco na lateral, eu vou colocar ele aqui 16 centímetros. Quase 17 centímetros, 16 centímetros e meio. E aí meu urso vai ficar aqui, olha. A Elaine, mas tá passando um pouquinho da borda. Tá passando um pouquinho da borda, mas lembra que esse bolo é oval, tá? Então ele vai ficar um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui até 17 centímetros, tá? Porque esse urso ele vai ficar um pouco mais na lateral aqui. E aqui eu vou mesclar com algumas abelhinhas aqui em cima, tá bom? Aqui eu não vou utilizar a borboleta. E aqui na frente eu vou colocar umas florzinhas em cima do nosso, em cima da nossa folhagem, tá? Vou duplicar aqui, vou fazer, acho que umas 4, pra ficar assim, bonitinho. Se você quiser até colocar em cima também, aqui, perto da marcha. Ou aqui. Pronto. E aí, tá montado o nosso topo, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá montado o nosso topo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos disponibilizar esse arquivo aqui também que nós montamos, tá? Na garantia do curso dos 7 dias, tá bom? E a nossa próxima aula vai ser montando todo esses nossos personagens, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima!